Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu sou Angélica Renata e é um prazer ter você aqui comigo para essa aula um pouco diferente. Não é o que eu mais pinto, eu costumo pintar mais flores, frutas, quem me acompanha sabe, mas como sempre vocês me pedem opções para fraldinhas, estou trazendo hoje para vocês esse passo a passo lindo de pintura em fraldas para essa menina super charmosa, delicada, no carrinho de madeira. Eu vou ensinar passo a passo todos os detalhes para você executar essa pintura de uma maneira bem fácil e prática. Estou usando nessa aula, gente, a fralda, que eu acho que é a fralda assim, uma das melhores do mercado que eu já usei, que é da Ibirapuera Têxtil, a quadriculada. Ela tem essa parte toda quadriculada, é extremamente macia. E ela tem essa faixa, o espaço de pintura é de uma qualidade sensacional. E sabe o que eu gosto? Que ela tem mais de 18 centímetros de largura, a faixa de pintura. Então a gente não precisa pintar aquele desenho tão pequenininho, tá? Acho que é por isso que eu gostei. E ela tem a trama bem fechadinha, gente. Olha para vocês terem uma ideia. Bem fechadinha. Quem quiser adquirir essa fralda, tem na nossa loja Sonhos de Arte. Eu estou deixando o link na descrição. Mas quem gosta da Cremer, também temos na Sonhos de Arte a fralda Pintboard da Cremer. Tem o link aí, tá? Esse risco eu vou deixar para vocês nos dois tamanhos, lá no canal do Telegram, gratuitamente, para vocês baixarem e imprimirem, tanto para a fralda da Ibirapuera que eu estou pintando, quanto para a largura da faixa da fralda Cremer, tá? Então vai lá no canal do Telegram, eu estou deixando o link aí na descrição do vídeo, baixe o risco e pinte comigo. Eu vou pedir só um favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, assim você ajuda o nosso canal e eu vou entender que você gosta do meu trabalho. Deixe o seu joinha e quem não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos começar a nossa pintura, gente, pegando a fita crepe, isolando aqui a faixa, né, a área de pintura, para evitar que a gente saia do espaço aqui da faixa, que é determinado para a pintura. Então, eu pego a fita crepe. Aqui na parte de cima, eu vou deixar, porque eu vou fazer esse retinho, só a parte de baixo, que a gente vai adicionar acabamento, né? Barrado, a parte de cima eu não vou fazer, não. Vou deixar para dar uma... Se sair fora um pouquinho, fica mais natural, mais fluido. Eu vou pegar o pratinho ou o godê, e a gente sempre começa pela parte do fundo. E aí, se geralmente eu já trabalho com fundos suaves, aqui mais ainda, né? Porque se trata de uma pintura baby. Vou pegar clareador incolor, pincel pituá tamanho 4, dá para fazer o fundo tranquilo. Vou pegar o azul bebê da Acrylex, um azulzinho bem suave para fazer a parte aqui, um pouquinho aqui meio como se fosse o céu, que ela vai estar como se estivesse aqui ao ar livre, né? Nesse carrinho. Nós vamos trabalhar algumas graminhas, então vai ficar ainda mais essa ideia de estar ao ar livre. Misturei clareador com azul bebê. Eu vou vir aqui começando pela parte de cima, esfumando. Todo mundo aqui já sabe aqui como fazer um esfumado. Vou brincar aqui. Esse barrado dessa fralda é maravilhoso para pintar. Ele parece mesmo um percal, sabe? De tanta qualidade que é essa fralda quadriculada da Ibirapuera, que tem na Sonhos de Arte. Quem não experimentou ainda, se você gosta de um tecido assim de qualidade, essa fralda ela é a prêmio da prêmio mesmo, assim, muita qualidade mesmo. Ó, vem dando uma... Note, gente, que eu deixo assim bem suave, quase que vocês nem vê. Mas pessoalmente, vai dar para ver a diferença sim. Ó, eu vou até mais ou menos essa altura, que a gente vai trabalhar o fundo esverdeado, que vai ter uma graminha. Eu gosto desse azul para trabalhar em pinturas babies, justamente pela suavidade que ele entrega. Ele é muito suave, muito delicado. Eu pelo menos, assim, não sei vocês, mas quando eu vou trabalhar alguma coisa baby, eu gosto de usar tons
mais suaves, nada muito forte, muito gritante. Que as coisas de bebê tendem a ser algo assim, mais suavezinho. Ó, já fiz a parte do fundo azul, agora eu vou pegar um pouquinho do verde soft, que nós vamos fazer a parte de onde vai trabalhar a graminha. Ó, misturo, mesma coisa, com o clareador e vem aqui embaixo com o verde soft. Eu vou até pegar mais clareador, depositar aqui. Vem espalhando, ó. Esse carrinho é uma graça, né, gente? Um mimo. Vem aqui, ó, suavizando e espalhando. Pode pegar clareador para finalizar aqui o mais suave possível. Olha só. Agora eu vou dar uma escurecidinha aqui para fazer a graminha. Peguei aqui um pouquinho, gente, do verde kiwi. Ele é bem suave, né? Então dá pra gente trabalhar legal aqui. Vou pegar o pincel tamanho 8. Vou virar aqui um pouquinho para posicionar. Cantinho do pincel tamanho 8, A522 da minha coleção. Vem aqui embaixo da rodinha. Fazendo aqui essa marquinha, deixando mais escurecidinha, ó. Para um lado. Aqui na outra também. Sempre o pincel de ladinho, deixando bem esfumado. Vou escurecer aqui também. Embaixo do carrinho mesmo, ó. Um cantinho. No outro também. Se precisar pegar um clareador para dar mais suavidade, pode. E buscando o clareador e espalhando. Aqui eu vou fazer uma marquinha, ó. Make hand, pra gente puxar mais o matinho. Mesma coisa, a gente não vai deixar muito escuro, não. E esfumando pra ficar o mais suave possível. Do outro lado, mesma média, ó. Marquei. Vou limpar o pincel, que eu acho que tá muita tinta. E venho espalhando, tá? Eu vou dar uma leve diluída aqui num pouquinho desse verde que eu vou usar daqui a pouco para puxar umas graminhas. Eu vou pegar, pode ser o pincel A543, tamanho 6, que ele é bem fininho. Aí pegar a tinta de um ladinho do pincel. A gente vem meio que puxando, ó, umas marquinhas da grama, ó, bem sutil. Depois a gente vem com o pincel filete para dar mais suavidade. Faz uma puxadinha aqui. Ela vai fazer meio que uma sombrinha, né? Vem aqui do outro lado. E aqui também, ó. Vem, puxa.
Não pode apertar o pincel, senão fica grosseiro. Tinta só de um ladinho. Mãozinha bem leve. Vem aqui e dá uma puxadinha. Aí nós vamos pegar o pincel da Condor. 422000. A gente sempre tem no site, tá? Se você entrar e tiver esgotado, vai ter reposição. Ele tem as cerdas mais alongadas, então ele é ótimo pra gente fazer esses matinhos. Vou aqui na tinta que nós diluímos com um pouquinho de água do pincel. Eu vou puxar, ó. Como ele tem as pontas mais fininhas, a gente consegue deixar esse matinho mais delicado, mais suave. De uma maneira bem tranquila. E pincel filete é aquela coisa. Todo pincel que tem poucas cerdas, né? Não coloque força. Aqui puxando. Vou puxar um pouquinho aqui a minha câmera. E vamos fazer os outros, ó. Pode puxar umas maiores. Desse jeito. Ok? Pronto. Agora a gente vai para essa menininha mais linda, né? Essa almofadinha. Vamos começar a trabalhar elas. Eu vou fazer aqui a almofadinha, fazer ela no tom de amarelo bebê, a base. Então, vou pegar aqui o amarelo bebê. Pincelzinho A522, tamanho 8. E vamos preencher, ó. Preenchimento, todo mundo tá careca de como fazer, né? Então, eu preencho aqui até essas bordinhas aqui, ó, pra gente fazer uma sombrinha. Tá vendo? Eu vou preenchendo aqui. Tudo, inclusive esses meinhos entre uma e outra, pra gente poder fazer o detalhe desse babadinho. E sempre o segredo é preencher bem, ó. Nada de pintura só superficial. Vem preenchendo tudo bem direitinho. Aí nós vamos trabalhar a parte de luz e sombra. Pegar pincelzinho pequeno, tamanho 2, tamanho 4, A522, pincel de preenchimento. Vou começar com o pincel tamanho
4. Pouquinho do siena natural. Pouquinho mesmo, viu? Eu vou marcar a sombra aqui, embaixo da bebê. Sempre esfumando muito bem. Bem pouquinha tinta. Deposita. Esfuma. Vou fazer aqui até a marquinha, ó. O travesseiro já fica mais amassadinho, né? Que a bebê tá encostada. Aqui também, ó, vamos marcar aqui uma sombrinha bem de leve. Eu tô pegando a tinta bem pouquinho mesmo. Deixo tudo esfumado. Marco aqui. Marcou. Se tiver muita tinta no pincel, limpa o pincel e depois esfuma. Aí observa aqui o babadinho, ó. Onde tem essa curvinha para baixo, ó, a gente vai escurecer, colocar uma sombrinha para criar profundidade e ondulando, ó, fazendo os babadinhos. Ó, vem aqui, escurece e vai criando essa profundidade para dar formato ao babadinho. Escurece aqui, ó. Que vai criando aquelas ondulações que tem nos barrados, né? Mesma coisa aqui. Do outro lado, ó, vem aqui. Vai escurecendo bem. Cantinho de pincel. Agora vem aqui, ó, fazendo a profundidade, onde o barradinho vai ter esse volume. A gente vem aqui. Dessa escurecidinha, ó, que é tipo o tecido que meio que dobra, né? A gente vem e escurece aqui também. Aqui. Vou lavar o pincel, secar. Pegar um pouquinho da tinta branca. Cantinho de pincel tamanho 4. Eu acho que o tamanho 2 vai ser melhor, menorzinho. Deixa eu ver se o tamanho 2 é melhor. Pegando um pouquinho de tinta, ó, branca. E vem iluminando.
Ilumina aqui. Ilumina aqui do outro lado. Aqui tem que ser bem pouquinha tinta, gente, senão realmente não dá certo. Com o pincel tamanho 4, iluminar aqui a bordinha, ó. Esfumando. E aqui também, ó. Onde tem volume. Dando uma esfumadinha, tá? Vou esperar secar pra gente fazer, né? Os contornos. Claro que enquanto seca lá, nós vamos trabalhar nessa bebê mais fofucha do mundo. Vou fazer logo a camisetinha dela. Vou pegar o rosa bebê para fazermos o preenchimento. Usa pincel tamanho 4 ou tamanho 6 para preencher. Referência A522. Vem preenchendo. Limpo o pincel, seco aqui muito bem no paninho. Vou pegar aqui o rosa chá. Rosa bem delicado. Cantinho de pincel, ó. Marca a sombrinha aqui dentro da manguinha da blusa. Sombreia um pouquinho aqui. Embaixo do queixo. Embaixo da mãozinha, ó. Pronto. Lava esse pincel, seca. Vou pegar uma sujeirinha do branco. Muito cuidado. Dá uma iluminadinha aqui na bordinha, ó. Com branco aqui também. E um pouquinho aqui. Agora a gente já pode trabalhar a parte da pele. Eu vou usar para a pele a base salmão bebê, tá? Pegar o pincel tamanho 8, A522. Eu não vou preencher o olho e nem a boquinha, tá? O restante aqui eu posso estar preenchendo. Preenchendo bem direitinho.
Aos pouquinhos, ó. Vem esfumando. Preencheu bem, agora eu vou preencher o bracinho. Vou pegar um pincel menor. Tamanho 4 agora, ó. A 522. Cantinho de pincel aqui, o dedinho. Agora a gente trabalha a parte de sombra, né, da pele. Eu vou pegar primeiro a cor pêssego para dar um tom mais rosadinho para essa pele, tá? Cantinho de pincel. Vou vir aqui com o pêssego. Continuo com o pincel tamanho 4. Marcando essa sombrinha embaixo do cabelo, ó. Deixando bem esfumadinho. Sempre suavizando. Aqui na orelhinha. Dá uma escurecidinha aqui. E aqui. Cantinho de pincel, ó. Faz a profundidade no entorno aqui do olhinho. Aqui também. Sempre esfumando muito bem. Narizinho, ó. Vem esfumando. Aqui de ladinho. Marca aqui também, ó, queixinho. Vou limpar o pincel pra tirar o excesso. Acho que embaixo da boca. Daquela esfumadinha. E vou marcar a sombra, ó. Aqui também, ó. Deixa a bordinha. Dá essa escurecidinha. Ainda com esse pincel, vou marcar a sombrinha aqui. Embaixo da blusa. E aqui também. Aí eu vou pegar o pincel tamanho 2. Bem pequenininho. Pra sombrear aqui entre os dedos, ó, que são mini dedos. Aí eu vou pegar agora o jatobá. Cantinho de pincel. E
vamos dar uma escurecida na sombra com o jatobá. A gente vai ter que ter muito cuidado com a quantidade de tinta para não ficar muito forte. Aí onde nós trabalhamos com o pêssego, a gente vem aos pouquinhos escurecendo com o jatobá. Para quem tem muita dificuldade em esfumar, pode ir usando um pouquinho do diluente no pincel, tá? Que vai ajudar a ir suavizando. Mão bem leve, ó. Dou uma esfumada aqui, mas sem pesar muito, tá? E vamos aos cantinhos de pincel. Peguei no cantinho de pincel, tirei o excesso lá no pratinho. Marca aqui a profundidade do olho. A marca. Já vem suavizando. Limpo o pincel. Marco aqui, ó. Da boquinha pro nariz, a profundidadezinha. Limpo aqui, dou uma esfumadinha, ó. Ó, gente, o que sim, coisa mais linda. Vou pegar mais um pouquinho aqui do jatobá para fazer aqui, ó. Sombrinha do braço. Vou trocar de pincel, pegar o pincel tamanho 8 a 522 para fazer a sombrinha. Entre os dedinhos. Eu vou dar uma iluminadinha em alguns pontos com a cor areia. Deixa eu pegar aqui meu pincel pituá pequenininho primeiro. Referência A558, tamanho 000. Pego a areia, tiro o excesso. E vou aqui. Dar uma iluminada. Os pontos mais volumosos aqui na bochechinha. Um pouquinho aqui no nariz. No queixinho. Aí eu vou pegar o rosa chá. Tirar o excesso aqui. Dou até uma limpadinha no paninho pra ficar bem pouquinho. Opa, bati aqui na câmera. A gente vem pegando aos pouquinhos, ó, vai testando. Pra fazer a bochechinha. Limpo o pincel.
esfumo suavizando. Beleza? Coisa mais fofinha, gente. Vou pegar o pincel tamanho 2 e o rosa chá e vou preencher a boquinha. Muito cuidado, limpo o pincel. Pego um pouquinho do branco, mas é pouquinho mesmo. Parte de baixo, parte de cima aqui, ó. Leve iluminadinha. Lavo o pincel. Já pego o branco aqui, ó. Pode usar um pincel filete se for mais fácil para vocês, por causa do espaço é muito pequeno. Vem aqui do outro lado. Lavo bem o pincel. Vou pegar aqui a cor caqui. Vou preencher essa partezinha com a cor caqui. Muito cuidado. Limpa bem o pincel, seca. Vou pegar um pouquinho do sépia. No cantinho do pincel, ó. Essa parte de cima aqui a gente escurece com o sépia. Esfuma bem. Vem do outro lado, faz a mesma coisa. Vou lavar o pincel, secar no paninho, pegar um pouquinho do branco. E dar essa iluminada. Agora lavo o pincel. Pegar um pouquinho do cinza, bem pouquinho. Dá uma sombreadinha aqui, ó. Ok? Agora é o cabelinho. Que falta a gente fazer. Eu vou preencher ele com a cor Siena Natural. Fazer um loiro mais escuro. Estou usando o pincel tamanho 8, vou preencher as áreas maiores com ele. Vem aqui puxando, ó. Preenchendo bem. O outro ladinho aqui também. Está com 2 touquinhas. Vou pegar o pincel tamanho 4. Vou puxar um pouquinho aqui, ó.
A gente puxa os fiozinhos, né? Já deixa a base pronta. Limpo o pincel, vou pegar aqui um pouquinho do marrom. Vem aqui nessa divisão, ó, das touquinhas. Já faz uma sombrinha. Vem puxando. Escurece um pouquinho aqui também. Próximo da touquinha. Escurece aqui, ó. Vou lavar o pincel, secar, vou pegar um pouquinho do marfim. Pouquinho de tinta com marfim. Vem aqui. Iluminando, ó. Deixando tudo bem esfumado. Depois a gente puxa os fiozinhos, tá? A gente aproveita para fazer o lacinho dela. Pega o pincel tamanho 2. Pega aqui o rosa bebê. E vem aqui preenchendo. Limpa o pincel. Vem com rosa chá. Dá uma escurecidinha aqui. Aqui também. Lavo, seco o pincel. E pego o branco, ó. Pronto. Aí nós vamos para o carrinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer o carrinho de madeira. Ele é bem delicado, bem fofinho. A base dele vai ser a cor camurça. Como o espaço é grande, eu posso usar o pincel tamanho 12 para fazer esse preenchimento. Vamos preencher tudo bem direitinho. Eu vou preencher aqui as rodas. Ele é todo em madeira, tá? Deixa ainda mais charmosa aqui. Preocupação é preencher bem direitinho toda a trama do tecido.
Preenche aqui. Deixa eu pegar mais tinta pra gente continuar esse preenchimento. Só um minutinho. Vamos preencher. Gente, lembrando que todos os materiais que eu uso aqui nessa aula tem em nossa loja Sonhos de Arte, tá? Tem todos os links aí na descrição desta aula. Eu vou deixando os espaços menores pra gente fazer com o pincel menor. Vou pegar agora o pincel tamanho 8 a 522 e venho preenchendo aqui essa bordinha. Muito cuidado e atenção. Mesma coisa aqui, ó. Pronto. Aí eu vou limpar esse pincel e vamos trabalhar a sombra com a cor marrom. Pode usar o diluente, como eu falei, para ajudar a esfumar. Cantinho de pincel, ó, vem aqui. Fazer a sombra aqui em volta das rodinhas. Esfuma bem. Mesma coisa aqui. Vou marcar sombrinha aqui nessa marcação, ó. E vem esfumando. Sempre ao canto de pincel. E vai esfumando muito bem. Mesma coisa aqui na borda. Veja que eu sempre vou pegando tinta aos poucos. E à medida que eu preciso, pego mais. Escureça aqui. Limpa esse pincel, seca. E vem esfumando. Vou dar uma escurecidinha assim, ó.
as laterais. Pego o pincel tamanho 4, menor. Eu vou escurecer essa parte aqui, ó. Cantinho de pincel, ó. Sombrinha embaixo da mão. Vou vir aqui desse lado, ó. Escurecendo aqui também. Essa parte interna. Use o cantinho do pincel, que, como eu sempre falo aqui, ele é muito seu amigo. Um pouquinho aqui do lado externo. Vou marcar a sombrinha aqui também, ó. Aí vamos para as rodinhas. Vou vir aqui. Vou escurecer essa partezinha de dentro. Dou uma esfumadinha assim, deixando a bordinha. E vem aqui do lado externo, ó. Meio que contornando e esfumando. Olha só. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos escurecer essa parte de dentro. Deixar aqui mais pertinho para vocês visualizarem. Dou uma esfumadinha aqui. Cantinho de pincel. Marca e esfuma. Vou pegar aqui o camurça.
cantinho de pincel. A gente tenta deixar o mais redondinho possível. E vem iluminando. Mesma coisa que na outra roda. Pouquinha tinta. Pronto. Mesma coisa aqui. Vou fazendo aqui a bordinha, ó, dando uma... pra ficar mais certinho possível. Com camurça. Sempre, ó, marca e esfuma. Só pra manter aqui o desenho mais certinho. Vou pegar aqui, ó, o pincel tamanho 8, A522. E vem... Só esfuma muito bem. Ok? Aí, gente, eu vou fazer uma estampa de veios de madeira, porque o carrinho é de madeira, né? Então, vou pegar o stencil aqui. Stencil da Litoarte, tem na nossa loja. Posiciono, vou pegar um pouquinho do marrom. Pincel pituá que nós usamos no fundo, tamanho 4. Tiro muito bem o excesso de tinta. E vou vir aqui com a mão bem leve, ó. Dando uma esfumada. No carrinho primeiro, pra ficar, ó, bem direitinho. Ó, bem suave mesmo, tá? Aqui também. Aí vem aqui nas rodinhas, ó. Mesma coisa, deixa eu pegar um pouquinho de tinta. Tiro o excesso. Mãozinha leve. Pronto, depois a gente vai retocar e aí ele vai suavizar ainda mais, tá? Aí a base fica assim, a gente tem que esperar secar para ir para os retoques. Agora que está tudo seco, gente, nós vamos começar a parte de retoques, tá? Eu vou começar pelo carrinho, vou começar por ele. Pincel A522, tamanho 4. Vou começar por essas áreas menores com a cor marrom, ó. Agora é só mesmo realçar a cor, né? Que seca, fica meio com aspecto de desbotado. A gente vem suavizando aos pouquinhos, ó. Marca.
e vem esfumando, sempre com cautela, com cuidado. Vem aqui do outro lado, a mesma coisa. Sempre marcando, né? Retocando e esfumando. A gente sempre vai usando o cantinho de pincel para não exagerar na dose. Olha só. Já que eu estou com o pincel menor, nós vamos aqui na rodinha, ó. Já fazer o retoque dessa parte aqui também. Muito cuidado e atenção. Pouquinho de tinta aqui vem esfumando. Vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Pouquinha tinta. Realça aqui também a bordinha, ó. Vamos seguindo. Agora eu vou pegar o pincel tamanho 8, que a área é um pouco maior. Também a 522 e vamos fazer a mesma coisa. Vou deixar mais de lado aqui para minha mão não ficar tão na frente. Cantinho de pincel, ó. Deposita a tinta e esfuma. Desse jeito. Marca. E esfuma. Aí vem aqui. Entre as tábuas, né? De madeira. Vem retocando, uma a uma. Só esfumar. Marcou. Esfuma. Desse jeito.
Pronto. Vou pegar o pincelzinho Pituá, o menor, referência da minha coleção A558000. Vou pegar um pouquinho da cor areia, dar uma iluminadinha em alguns pontos aqui desse carrinho de madeira. Tiro o excesso. Vem aqui, ó. Dando uma iluminadinha. Tem que tirar bem o excesso, tá? No carrinho vou dar só uma leve iluminada nesse ponto aqui, ó. Não vou avançar muito não, tá? Agora vamos para a parte da almofadinha. Pegar aqui um pouquinho do siena natural. Pincel tamanho 4. A522, ó, bem pouquinha tinta. Vem aqui nos cantinhos. E esfuma. Dou uma escurecidinha aqui, ó. Sempre usando o cantinho de pincel. Bem aos pouquinhos, ó. Pronto, é só mesmo para não ficar aquele aspecto de desbotado. Lavo o pincel, vou pegar um pouquinho do branco. Bem pouquinho. E vem aqui iluminando, ó. Olha que gracinha, gente. Fica ou não fica uma fofura? Eu acho que eu vou fazer uma estampa nessa parte do travesseirinho. Vou pegar esse stencil aqui, ó. Pra vocês verem como é que ele é lindo. Tem na nossa loja, tá? Essa estampa de flor. Fazer uma estampa bem suave. Só nessa parte da almofadinha aqui, tá? Então eu vou posicionar. Vou pegar o pincel Pituá menorzinho de todos, A558, tamanho 000. Vou fazer nas folhas a cor caque, tá? Fica realmente bem... Ó. Peguei uma pinceladinha de nada, vou tirar muito bem o excesso, que justamente para ficar suave. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Vou fazer nas folhinhas, ó. Folhinhas e galhos. Ó, fiz aí. Limpo o pincel, vou pegar um pouquinho
do rosa antigo. Também bem pouquinha tinta, só uma sujeirinha. Tiro o excesso. Vou limpar mais ainda no paninho. E venho aqui fazendo, ó. Então, a estampa bem delicadinha, ó. Depois que secar, eu posso dar uma retocadinha. É bom fazer a estampa antes do retoque, que eu me esqueci, tá? Mas aí depois que secar, vocês podem dar uma retocadinha. Inclusive da luz. Vou pegar um pouquinho do jatobá para dar uma retocadinha só em alguns pontos mesmo da pele. Pincel tamanho 4 primeiro, vou fazer as áreas maiores, né? Ó, vem aqui embaixo aqui da bracinho. Sempre o cantinho de pincel e o mínimo de tinta. Vem esfumando, sempre, ó. Um pouquinho de tinta por vez. E esfuma bem. Atrás do olhinho. Pegar o pincel tamanho 2, A522. Pronto. Agora, eu tô com o pincel tamanho 2, A522, eu vou retocar a blusinha. Eu vou usar na blusinha, no retoque, um pouquinho do rosa antigo, tá? Ficar um pouquinho mais diferente. Então, pega um pouquinho do rosa antigo, onde eu coloquei o rosa chá, eu vou usar um pouquinho do rosa antigo nesse retoque. E o pincel é bem pequenininho, é o A522, tamanho 2. Aqui no rabicozinho também, ó. Agora vamos ao cabelinho. Vou pegar aqui a tinta na cor marrom. Dar uma retocada, né? Fácil, que é onde nós já havíamos feito isso antes.
puxando e escurecendo. Lavei o pincel, sequei. Pegar um pouquinho do marfim, bem pouquinho mesmo. Aí nós vamos trabalhar a parte de contornos. Vou pegar aqui, ó, o pincel molhado do tanquinho, tinta marrom. Com a água do pincel nós vamos diluir. Ok? Vou usar o pincel para contornar o da Condor, 422000. Todos esses materiais vocês encontram na Sonhos de Arte. Mãozinha super leve. Vem contornando. Vou puxar com muito cuidado a sobrancelha. Só a pontinha bem de leve. Vai ficar bem fininha, bem delicada, ó. Igual uma bonequinha. Narizinho também, ó, bem sutil. Na boquinha. Lavar o pincel, pegar um pouquinho do branco. E vem espalhando para dar aquele brilhinho. Vou pegar, estou aqui próximo aqui do olhinho, o pincel tamanho 2, A522 com sépia. Nós vamos retocar essa parte aqui, ó. Escurece. Aí eu volto com o meu pincel de contorno e vamos puxar o cabelinho, ó. Puxar os fiozinhos, ó. Puxa uns fiozinhos aqui da franjinha. Mãozinha bem leve, ó.
E vamos puxando, ó, com movimento. O cabelinho aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui, ó. Com a mão bem leve pra ficar bem bonitinho. Pode puxar uns fiozinhos fora, né? Pra ficar meio assanhadinho mesmo. Vem puxando aqui. Puxa uns aqui pra fora. Ó, junta. Mas tem uns fiozinhos soltos aqui também. Vem aqui, ó. Puxa uns fios. Vamos fazer aqui a touquinha. Ok? Já aproveito que eu estou com marrom e vou aqui com muito cuidado. E contorno o bracinho, ó. Muito cuidado e atenção. Ok? Eu vou aproveitar também que eu estou trabalhando com marrom pra gente retocar. Retocar não, gente. Contornar a parte aí do carrinho, tá? Deixa eu só diluir um pouquinho mais de tinta aqui pra gente conseguir fazer esse contorno. Vou usar o mesmo pincel. Pego a tinta já diluída. E venho contornando. Muito cuidado. Cuidado. Concentração a 1000, gente.
Uma pouquinha tinta por vez. Pronto. Aos pouquinhos a gente vai contornando. Que suas mãos não estejam trêmulas como as minhas. Pouca tinta. Pronto. Foi. Eu vou finalizar aqui o olhinho, gente. Deixa eu pegar a tinta preta pra gente fazer aqui o olhinho. Aí aqui tem que ser o pincel pequenininho. A544. Tamanho 0, 0. Vou fazer aqui a pupila, ó. Tenta fazer mais ou menos o mesmo tamanho. Lava o pincel, seca, vamos pegar um pouquinho do branco. Faz o brilhinho aqui. Ilumina aqui abaixo. Limpa o pincel. Dando uma espalhadinha aqui. Pronto. Vou pegar um pouquinho do preto, vou até diluir aqui. Para ele ficar melhor, mais maleável, pra gente trabalhar aqui no olhinho. Puxa aqui um cíliozinho bem delicado, bem suave. Faz o olhinho, ó. Puxa os cílios bem delicadinho.
Ok? Oh, gente. Que coisinha mais fofinha que fica, né? Eu vou fazer agora o contorno da almofadinha, então eu vou usar o siena natural. Vamos diluir também um pouquinho do siena natural aqui no pratinho. Fica na consistência boa de trabalhar. Pego o pincel filete da Condor. 422,000. E vem puxando, ó. Contornando esse babado. Pronto, contornei essa parte. Fazendo agora as dobrinhas, ó. Contorno aqui em volta. Olha que linda, gente, que fica. Depois do contorno. Espero que vocês também estejam gostando. Agora só falta retocar a blusinha, que eu vou diluir um pouquinho do rosa antigo para fazer esse, né, retoque contorno. Toda hora eu troco, né, gente? É um contorno. Pego aqui o rosa antigo. E vem contornando, ó. Inclusive a xuxinha aqui em cima. Ok? Eu vou dar uma sombreadinha mais escura nesse chãozinho com o verde oliva. Só pegar meu pincelzinho aqui. Peguei o pincel tamanho 4, um pouquinho do verde oliva. Tiro o excesso. Vou dar uma puxadinha assim, ó. Só para dar uma escurecidinha mesmo, assim, onde nós já tinha feito uma basezinha, ó. Venho com um pouquinho do verde oliva.
Dá uma escurecida sobre o verde kiwi, que é muito aberto. Aí vou dar uma diluída no verde oliva para puxar uns matinhos, né? Nesse tom mais escuro. Pego o pincel filete da Condo. Deixa eu dar mais uma diluída que ainda tá meio grossa. E vem puxando. Vem puxando. Ok? Vou pegar a tinta branca. Pincel filete pequenininho, A544, tamanho 000. Vem com o branco fazendo, ó, esses detalhezinhos que deixam ainda mais delicados. Como se fosse a sementinha, né? Aqueles capinhos com as sementinhas. Fica bem bonitinho, bem delicado. Ok? E aí, nós vamos para o resultado. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, pessoal, o resultado da nossa aula ficou assim. Essa fofura. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês. Essa fralda, que é a fralda quadriculada, ó. O restante da fralda é toda quadriculada. Tem essa faixa. Ela é um tecido tão fechadinho, gente, que a pintura... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Ela parece realmente assim um percal, um tricoline, uma coisa assim, de tão fechadinho que é. Olha atrás. Ela é tão fechada que a tinta quase nem passa pro outro lado. E outra coisa que eu gosto dessa fralda quadriculada é a largura do espaço de pintura, tá? O espaço dela aqui, ó, 18 centímetros e um pouquinho. Então, é um espaço que dá pra gente trabalhar bem legal essa pintura. Quem quiser pintar comigo, o risco eu vou deixar lá no canal do Telegram, tá? E quem quiser adquirir essa fralda ou a fralda creme, nós também temos na Sonhos de Arte. Estou deixando o link aí na descrição. Me conta se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de deixar aquele joinha para apoiar o nosso trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.